Vamos começar esse vídeo pelo contexto. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, você sabe que o saldo negativo da Alemanha estava alarmante, né? Casas viraram escombros, maridos nunca voltaram da guerra, filhos desaparecidos, não tinha comida para todo mundo e, não menos importante, ninguém gostava dos alemães. Eu não preciso explicar o porquê. E foi justamente nesse cenário que apareceu um homem oferecendo ajuda. Ele dizia ter criado uma comunidade onde famílias poderiam recomeçar. Um lugar seguro, longe do caos, onde todos trabalhariam, cuidariam um dos outros e reconstruiriam suas vidas. Para quem já não tinha mais nada, parecia um milagre. Mas existia um detalhe: lá dentro eles iam descobrir o verdadeiro inferno. A organização ficou conhecida como Colônia Dignidade. Apesar de ter sido fundada anos depois no Chile, sua base era formada por alemães atraídos por esse discurso de proteção e reconstrução. O líder, que se chamava Paul Schaefer, se apresentava como um homem extremamente virtuoso. Spoiler, Ele era um ex-militar nazista. assim que as famílias chegavam, começavam as regras. Maridos e esposas eram separados, filhos eram afastados dos próprios pais. Crianças cresciam sob a autoridade da comunidade, não da família. Contato físico era desencorajado e questionar o líder. Pecado. O mundo lá fora era descrito como corrupto e perigoso. Enquanto isso, Paul Schaefer acumulava cada vez mais poder. Décadas depois, ex-integrantes revelariam que por trás dos portões aconteciam trabalhos forçados, torturas, coisas bem mais pesadas com crianças. Qualquer um que questionasse isso lá dentro poderia ser espancado, isolado, dopado. Depois de anos vivendo assim, muitas vítimas já nem conseguiam imaginar uma vida fora daqueles muros. Agora que todos já foram devidamente contextualizados, permita-me apresentar para vocês um pequeno conto de fadas. É como se fosse uma história para dormir qualquer. Mas você logo vai perceber que existe algo meio errado aí. O filme começa com uma voz masculina calma, tranquila, parecendo aquelas transmissões de rádio antigas, sabe? Servimos a la comunidad del país y cantamos. E a primeira imagem que nós vemos é de alguém mexendo em um potinho de mel. Potinho de mel que tem um significado muito específico, você vai entender depois. Logo em seguida, nós vemos várias imagens de pessoas vivendo tranquilamente em uma pacata colônia, onde eles podem trabalhar, estudar, frequentar eventos juntos, fazer amigos, não ter nenhuma preocupação na vida, não é um sonho. Calma que nem tudo é como parece. A voz diz que o lema dessa comunidade é ajudar a ser feliz. E que lá dentro todas as pessoas vivem cercadas pela natureza, muito longe das tentações externas. Ou seja, a sensação que essa propaganda quer te passar é que esse lugar é um santuário para pessoas puras, assim como deveria ser toda a história da humanidade. A voz então termina dizendo que ele está ali tal como um pastor que cuida das suas ovelhas, do seu rebanho, e que ele está ali para garantir que nada de ruim aconteça a ninguém. Mas diferentemente do que ele diz, o dono dessa voz será chamado a partir de agora de Lobo. E é agora que o filme A Casa Lobo começa. Então, crianças, há muito tempo morava nessa colônia uma jovem chamada Maria. Maria passava muito tempo sonhando e brincando com os animais. Ao invés de trabalhar. Um dia, Maria se distraiu e deixou escapar 3 animaizinhos de seu curral. E como lá nada é de graça, ela tinha que ser castigada. Só que assim, Maria odiava receber ordens. E foi por isso que ela esperou cair até de madrugada, quando estava todo mundo dormindo, e ela fugiu da colônia. Ela correu o bosque todo à procura de um local seguro para ficar, enquanto um latido feroz perseguia ela incansavelmente, até que uma casinha pequena começou a surgir entre as árvores. Então ela, desesperada, invadiu a casa pedindo por socorro, por ajuda, dizendo que tinha um lobo lá do lado de fora, querendo pegar ela e dizendo que a pessoa que morava lá dentro tinha que ajudar ela. Ela implorava e implorava por ajuda porque o lobo estava furioso com ela. E assim, nós estamos falando de uma animação em stop motion. Então, o visual das coisas já causa naturalmente uma certa estranheza na gente. Só que nessa animação em especial, os artistas, eles foram construindo os cenários à medida em que eles iam gravando. Então, nós temos aquele sentimento de ver o mundo criar forma, sabe? É como estar dentro da mente de Maria, vendo os pensamentos se formando. E já que as coisas surgem gradualmente na animação, isso significa dizer que você só vê o que Maria te mostra. Você só vê o que Maria vê. Só que Maria, ela participava de uma seita nazista. Será que Maria é uma narradora confiável? Nós podemos confiar em alguém que pode ter sofrido uma lavagem cerebral? Chega até a ser filosófico se você parar pra pensar. E ela vai explorando essa casinha, vai percebendo que lá dentro não tem ninguém.
Mas então ela encontra algo. 2 porquinhos abandonados no cantinho de um banheiro. E como você sabe, Maria gosta muito de animais, ela é contra maus tratos, então ela meio que começa ali a cuidar dos bichinhos. Ela coloca água, coloca comida, brinca com os porquinhos, coloca eles pra dormir. Ela começa a tratar os animaizinhos como se eles fossem crianças. E o que acaba acontecendo é que esses porcos acabam virando pessoas. Gente como a gente. Pessoas com peles claras, olhos escuros e cabelos muito escuros. E agora que ela virou praticamente mãe de 2 filhos, ela começa a contar as histórias da vida dela para sua nova família. E ela resolve começar contando sobre como lá fora, na floresta, existe um lobo muito mau que persegue ela incansavelmente por dias e que ele fica sussurrando e soprando o nome dela fora da casa, só esperando que ela saia para finalmente pegar ela. E ela diz que vai cuidar deles e garantir que eles permaneçam longe de todas as maldades e tragédias que podem acontecer lá fora. Para isso, basta que eles obedeçam à mãe deles, que no caso é ela, e que eles nunca, jamais saiam dessa casa. Você tá percebendo o que Maria tá fazendo? Repetindo uns comportamentos meio estranhos, não é? Um dia, enquanto estão os 3 sentados à mesa, um copo sem querer derruba uma vela e um incêndio colossal começa dentro da casa. Tudo pega fogo. Inclusive as 2 crianças. Enquanto essa tragédia acontece lá dentro, o lobo fica lá do lado de fora sussurrando o nome de Maria, provocando ela, meio que dando de entender que para essa confusão acabar, ela só precisa sair. Ele fica dando de entender que o mundo é muito perigoso e que ela sozinha é muito incompetente, mas se ela deixar ele resolver tudo para ela, vai ficar tudo bem. Tal como um bom líder de uma seita faz você pensar. Depois que o incêndio acaba, a casa fica muito destruída por dentro e as crianças ficam muito machucadas. Mas Maria, aparentemente, tem uma cura milagrosa. Uma cura que pode resolver todos os problemas. E essa cura está dentro de um potinho de mel. Lembra que a primeira cena do filme é uma propaganda da colônia mostrando um potinho de mel? Pois bem, a jovem dá um pouco pro filho dela tomar, e ele não só fica curado das queimaduras, como seus cabelos ficam totalmente loiros e seus olhos ficam totalmente azuis, tal como uma criança genuinamente alemã. Vendo que dá certo, ela oferece para outra criança. A outra criança toma, fica curada. E agora ela tem 2 crianças arianas dentro da casa dela. A vibe desse mel é deixar claro que a pureza e a cura e a perfeição têm certas características específicas, sabe? Características étnicas específicas. Lembre que quando ela chegou nessa casa, ela encontrou 2 porcos. Porcos são associados à impureza, à sujeira. Então existe a primeira ideia de que esses seres são inferiores a ela. Que com base eles vão convivendo com ela e obedecendo ela, eles vão subindo de nível, digamos assim. Até chegar em um ponto em que eles são semelhantes à protagonista. Rapaz, isso tá estranho. Esse papo de gente superior, gente inferior. Cheirinho de nazi. E aí, crianças, surge um novo problema. Com esse tempo todo que a família tá trancafiada dentro de casa, a comida ia acabar em algum momento. Agora que eles não têm mais nada para comer, Maria diz que ela precisa ir na floresta caçar por comida e caso ela não encontre, ela vai perguntar pro único que sabe onde achar comida. Que é o lobo. Ou seja, tá acontecendo exatamente o que o líder, o lobo, disse que aconteceria. Quando as coisas começassem a ficar difíceis e ela sentisse que não dava para resolver os problemas sozinha, ela iria correr para ele de volta e ele iria receber ela de braços abertos, tal como um pai recebendo seus filhos. Só que assim, as crianças que já ouviram muitas histórias sobre o lobo não querem que ela vá. Então as crianças amarram Maria, levam ela para cima da mesa de jantar e eles decidiram que o melhor a se fazer agora é Comer Maria. comer a mãe deles. E eu sei que essa junção de palavras ficou horrorosa. E aí a protagonista fica desesperada. Que monstros são esses que eu criei? Como assim? Me devorar? Não vão. E ela começa a implorar ajuda de quem? Do lobo. Ela começa a suplicar que ele sopre sobre a casa e que derrube a casa e que resgate ela das mãos daqueles monstros. E em seguida, o lobo ouve as suas súplicas e faz exatamente isso. Ele sopra. À medida em que o lobo vai soprando e a casa vai desaparecendo, Porque, afinal de contas, a casa não existia. era só os traumas da Maria, as crianças vão virando árvores. Porque, pasmem, as crianças também não existiam. Tudo isso era a Maria dando tilt. A casa, a comida, os porcos, o fogo, tudo isso foi fruto da imaginação de alguém que sofreu lavagem cerebral. No final, o lobo consegue recuperar a sua Maria e ela volta pra seita, ela volta pra casa. E ela tem um final
feliz. Feliz pro lobo. Eu adoro essa animação, porque ela consegue contar ao contrário e de uma maneira bem didática, diga-se de passagem, que acontece com a mente de uma pessoa que está cega por uma ideologia, por uma religião, por qualquer coisa que te venda a ideia de pertencimento, de grupo, de família, mas às custas do ódio por um grupo específico de pessoas. Ou por todas as pessoas. Uma representação perfeita de lavagem cerebral. E eu suponho que se alguma criança já assistiu essa animação achando que era um desenho infantil, alguém não conseguiu dormir de noite.